Olá, vamos falar um pouquinho então sobre consciência coletiva. Acho que nesse momento assim, a gente percebe muito uma dificuldade de nós entendermos o que é coletivo. Nós estamos num viés muito individualista, onde as pessoas de alguma maneira linkam as situações das suas vidas a partir do interesse individual. Dificilmente nós pensamos em alguma coisa que possa de fato beneficiar outras pessoas. Fora alguns movimentos que nós percebemos que já estão acontecendo, de grupos espirituais, algumas ações coletivas envolvendo questão de estudo, fraternidade. A consciência da população em geral está muito voltada justamente para o próprio umbigo, por assim dizer. Ou seja, é o meu interesse. E acima dele, nada, nem Deus. Então, isso com certeza está gerando um mundo muito difícil de convivermos. Primeiro, porque as pessoas têm dificuldade de ter empatia. Ou seja, se colocar no lugar do outro. Este exercício, que foi proposto há muito tempo, Aristóteles trouxe isso, Jesus de certo modo trouxe isso também, de nós conseguirmos nos colocar no lugar do outro, fazer para o próximo o que gostaríamos que fizessem para nós. Se nós pensarmos um pouco nisso, certamente nós já começamos a construir esta consciência coletiva. Obviamente, nós estamos numa realidade tão fragmentada que as pessoas, mesmo vivendo numa mesma casa, cada uma está isolada no seu quarto. Então você vai ver alguém conectado na internet, no seu smartphone ou no seu computador, cada uma num quarto. Se nós observarmos as pessoas fazendo refeição num restaurante, também nós vamos perceber isso. Dificilmente tem alguém sentado numa mesa conversando. Geralmente as pessoas estão todas utilizando um celular e falando pelo WhatsApp com alguém. Ali nós temos uma situação que é muito interessante. Quando incomoda uma pessoa lá na internet, nós colocamos lá ela, excluímos, bloqueamos, apertamos um botãozinho e pronto. Isso nós não podemos viver com as pessoas mais próximas de nós. Isso nós não conseguimos fazer com o nosso vizinho, por exemplo, que talvez resolva escutar uma música alta à noite, no horário que nós gostaríamos de descansar. Ou que, quem sabe, por alguma razão, se incomoda com o estacionamento do carro ao lado do dele, que talvez a gente não estacione de uma forma bem adequada, ou que ele não estacione de uma forma bem adequada. Então essa falta de empatia, essa falta de ver como é que o outro se sente nas situações, com certeza é um dos grandes problemas deste momento. Então, eu busco primar única e exclusivamente por mim. Isto gera uma situação egoísta, isto gera uma situação fragmentada, isto gera uma situação onde as pessoas acabam sendo o tempo inteiro umas contra as outras. E é justamente nessa atmosfera de uns contra os outros que o ódio se prolifera. Porque o outro não é o meu próximo, o outro é o meu inimigo. O outro não é um adversário, o outro é um inimigo. Então o que eu quero fazer? Eu quero eliminá-lo. Então nós partimos de uma situação de uma competição adoecida, de um duelo cruel, onde as pessoas não conseguem compreender a importância dos relacionamentos, não conseguem compreender a importância da outra pessoa, e elas ficam o tempo inteiro voltadas para uma situação adoecida de ódio, de dor, de dificuldade de conviver, de dificuldade de aceitar a diferença, de dificuldade de lidar com o outro.
Partindo-se de um princípio de que leis resolveriam os problemas da humanidade, nós começamos a querer leis, normas para todas as coisas, ao invés de aprender a consultar o coração, ao invés de sentir o que o outro sente, ao invés de fazer com que a nossa sociedade se desenvolva dentro de uma perspectiva de consciência coletiva, onde nós não precisamos de tantas leis, mas sim de respeito, sim de sensibilidade. Então, nós precisamos de um ambiente saudável. Esse ambiente tem a ver com a natureza, esse ambiente tem a ver com a família, esse ambiente tem a ver com o clima empresarial, na empresa ou no trabalho, enfim, onde eu estou. E nós temos dificuldades de lidar com isso, por quê? Se está tudo bem para mim, não importa como é que está para o outro. E se o outro pensa assim também, como é que fica para mim? Obviamente, o outro vai pensar assim também. Até porque, na medida em que eu penso de uma determinada forma, eu estimulo a defesa no outro. E a defesa no mau sentido, que não é a construção de algo saudável no sentido de uma proteção da individualidade ou da alteridade, usando um conceito um pouco mais complexo, mas sim uma proteção, uma defesa única e exclusivamente em relação ao próprio ego, em relação ao que eu acho que é certo, ao que eu acho que deve ser. E o meu certo é absoluto. Então, se o meu certo é absoluto, como fica o certo do outro? Então, é importante nós conseguirmos olhar para isso com carinho. Se eu quero construir uma consciência coletiva, eu preciso ser sensível. Eu preciso saber que o outro tem tantas verdades quanto eu. Que o outro tem os seus pensamentos, as suas razões. Se eu olho para o outro como não dando nenhuma importância para a situação dele, para o que ele passa, obviamente, eu estarei estimulando no outro esse mesmo egoísmo, este mesmo olhar. Se sabe que a partir dessa perspectiva afetiva, em que eu sensível consigo perceber o outro, eu começo a desenvolver então um universo de harmonia e de consciência coletiva. Enquanto eu penso única e exclusivamente em mim, eu construo o oposto. Então, eu destruo a natureza porque acho que não há necessidade nenhuma a não ser a de encher o meu próprio bolso com os recursos que isto gera. E eu não penso o que vai acontecer com as outras pessoas que estão ali, que dependem disso, com os animais que dependem disso, com tudo que depende deste cuidado com o meio ambiente. Se eu planto uma flor na frente da minha casa, no meu pátio, ou no meu condomínio, certamente eu estou produzindo algo que vai despertar um olhar para a beleza. Se eu arranco uma flor, eu construo uma sensação de desarmonia, eu construo um parâmetro de desarmonia. Se eu xingo alguém, é muito diferente do que quando eu digo bom dia, ou quando eu dou um sorriso. Muitas vezes, quando nós utilizamos expressões tão simples como oi, tu estás bem? Oi, bom dia. Nós começamos a construir essa consciência coletiva, nós costumamos influenciar as pessoas a partir de pequenos gestos. Não precisamos ler tantos livros de teorias tão complexas para saber que o ser humano precisa de pequenos gestos para ser estimulado a fazer o bem. E certamente esse estímulo acontece no momento em que eu começo a ser mais sensível com as demandas das pessoas com quem convivo. E isto começa dentro da nossa casa. Isso começa com nossos vizinhos. Não é uma questão de, eu vou respeitar o povo da Europa, os americanos. Claro que vou respeitar também, mas principalmente com as pessoas que eu convivo. Os meus colegas de trabalho. Qual é o clima que eu produzo no espaço de trabalho que eu estou? Eu consigo compreender as razões que os outros têm? Ou eu vivo única e exclusivamente aquilo que me interessa? Se eu quero sair mais cedo do trabalho, não importa se ainda tem alguma coisa para fazer lá. Se o outro tiver que dar conta disso sozinho, tiver que ficar até muito mais tarde, não tem problema nenhum. Ou seja, eu não crio esse coleguismo, esse espaço onde eu entendo as demandas do outro. Entendendo as demandas do outro, eu começo a abrir um espaço fértil para nascer essa consciência coletiva que tanto precisamos. Por certo, nenhuma pessoa conseguirá viver bem
focando única e exclusivamente no seu egoísmo. Hoje é o que estamos tentando fazer. Estamos tentando criar um mundo onde as pessoas só levam em consideração o que é importante para elas. O que é importante para o outro fica sempre em segundo plano. Se de um lado é adoecido nos anularmos, esquecermos de nós, de outro lado é tão adoecido quanto isto esquecer que existe o outro. Então, aos poucos, nós precisamos criar novas perspectivas de consciência, novos olhares, um entendimento. E isso, com certeza, ajuda muito a partir de estudos de psicologia, de filosofia, de sociologia e principalmente de vivência. Nós paramos diante das pessoas com quem convivemos para saber como ela está se sentindo? Muitas vezes aquilo que nós fizemos achando que vai ajudar muito o outro atrapalha. Mas nós não fizemos esse questionamento. Por quê? Porque nós não escutamos o outro. Então toda essa questão da consciência coletiva começa no diálogo. Eu preciso aprender a dialogar, que quer dizer conversa a dois, que quer dizer escutar o outro, mais ou menos o mesmo tempo que falo. A maioria de nós ou só quer falar, e é muito comum isso acontecer, ou então simplesmente se recusa a falar, ou seja, se cala. E não é nem calado e nem só falando que nós vamos conseguir desenvolver uma consciência coletiva, que nós vamos entender o que faz bem para o outro e o que faz bem para mim. Então, o diálogo, a sensibilidade, a compreensão de que nós não temos uma verdade absoluta e que a minha forma de ver a vida é uma forma, sim, que tem valor, é a minha forma, mas não tem mais valor do que a forma que o outro vê. Enquanto eu pensar que tudo aquilo que é meu é mais importante do que o que é do outro, certamente eu vou estar gerando esse egoísmo e essa fragmentação. Por outro lado, é óbvio que eu não vou abrir mão do que é importante para mim simplesmente para agradar o outro. Eu apenas vou saber respeitar. É administrar as diferenças e as divergências e não gerar um combate, tanto em relação ao outro quanto em relação a mim. E assim eu vou pensando um mundo melhor. Eu vou pensando um mundo que não é bom só para mim. Eu vou pensando um mundo que é bom para as crianças, eu vou pensando um mundo que é bom para os adolescentes, eu vou pensando um mundo que é bom para os adultos, para os idosos, para os animais. Eu vou pensando um mundo que respeita na medida do possível a natureza, o planeta. E assim essa consciência coletiva se constrói. Não adianta nós pensarmos que vamos resolver os problemas do mundo através de um guru, de um grande líder, um salvador. Nenhuma pessoa vai conseguir fazer isso enquanto nós não fizermos, enquanto nós não estivermos preocupados com um mundo melhor e empenhados nisso, buscando recursos para isso, buscando autoconhecimento, buscando ferramentas que nos auxiliem nesta construção. O ser humano precisa se abrir para olhar para si com profundidade, para olhar para as outras pessoas, para olhar para as pessoas que são importantes na vida dela. Inclusive para aquelas que nós nos sentimos incomodados com ela. Porque olhar para aquela pessoa que nos faz bem, que nós achamos que é maravilhosa, é muito mais fácil. Mas muitas vezes aquela pessoa que incomoda, ela traz à tona nossas sombras, ela traz à tona os nossos conflitos. E isso também nos auxilia no crescimento. Em síntese, não é rejeitando outras pessoas, independente dos motivos que forem, que nós vamos conseguir nos apropriar dessa consciência coletiva. Nós precisamos compreender o que acontece. Estudar comportamento humano é algo que nós precisamos fazer a vida inteira, independente de sermos psicólogos, terapeutas ou o que for. Porque se nós não entendemos a dinâmica de funcionamento das pessoas, nós nunca vamos conseguir atuar no mundo de forma que ele se transforme num mundo melhor. Eu preciso me conhecer e eu preciso conhecer as pessoas. Eu preciso conhecer por que as pessoas se defendem tanto. Por que as pessoas agridem tanto? Por que o egoísmo prevalece quando todo mundo sabe, de uma forma ou outra, que o egoísmo não constrói outra coisa, senão o ódio, senão a segregação. Então é importante nós conseguirmos olhar para isto. A consciência coletiva está na empatia que há dentro de mim, no se colocar no lugar do outro, diante das pessoas que são importantes para mim. Meus familiares, meus amigos, meus colegas de trabalho, e assim eu vou estendendo em relação à sociedade com as demais pessoas que eu convivo.
Pense nisso com carinho. Gratidão.